sobre assessoria de imprensa. Sua trajetória, remuneração, ouve-se ainda que você quer ganhar dinheiro no jornalismo? Seja um assessor. Mas afinal, o que faz uma assessoria de imprensa? Vivemos na era da informação e a imprensa, em todas as suas formas, rádio, TV, revista, jornal, é a responsável por comunicar essas informações. E as empresas que conseguirem comunicar da melhor forma realmente são as que ganham competitividade nesse mercado tão concorrido. Para falar sobre esse assunto tão importante, quem será que está no nosso sofá? Vamos lá dar uma olhada. Oi, eu sou Mônica de Lima Permanhani, assessora de imprensa na NB Press, trabalho há 4 anos no mercado, a NB Press tem 7 anos e estamos com 50 clientes hoje. Um prazer estar aqui com vocês. Oba, que diva hoje, hein? Diz uma coisa pra gente. Existe um mito que diz que a assessoria de imprensa ajuda a vender. Isso é verdade, Mônica? Isso não é verdade, isso é uma máxima que as pessoas gostam de usar, inclusive na abertura quando você disse que o assessor de imprensa ganha mais dinheiro que o jornalista, a questão não é essa, a questão é que nós trabalhamos muito com a marca da empresa, nós somos o advogado da sua marca, o advogado de uma empresa. Então é muito importante que as empresas saibam o quanto é importante ter uma assessoria de imprensa para você divulgar a sua marca, não para você vender, porque como eu quero vender a minha marca, eu preciso investir em assessoria de comunicação, que é muito mais completo do que isso. Então eu preciso de assessoria de imprensa, eu preciso de publicidade, eu preciso de marketing, eu preciso de várias pontas que formam um 360 do atendimento. Tá. A assessoria de imprensa, ela é uma ferramenta que ajuda a divulgar a sua marca e fidelizar a sua marca como um todo. Entendo. Então assim, mesmo que não venda, né, porque não tem lá o fechamento efetivamente, mas ela tira um pouco também o esforço da venda, né? Porque uma vez que você está diante do teu público-alvo e se mostrando ali e aparecendo, isso ajuda a fixar a marca, a imagem e consequentemente facilita na hora da escolha da compra e de consumo. Seria mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso. A fidelização de uma marca é a primeira etapa. A segunda etapa, nós vamos manter aquela marca na mídia. Assim que a gente faz isso, indiretamente as vendas virão. Existem empresas que quando saem matérias de grande relevância em mídias de negócio, conseguem aporte, conseguem vendas, mas isso é uma forma muito indireta. É importante a empresária saber que quando ela busca uma assessoria de imprensa, ela precisa ter convicção do que a marca dela é, o objetivo que a marca dela é. Assim ela vai ter uma equipe de vendas muito mais fácil, muito mais alinhada com o discurso da empresa. A assessora de imprensa resolve conflitos? Às vezes a empresa está lá com um apontamento que não foi bacana, ou aconteceu alguma coisa dentro da empresa que repercutiu de forma negativa. A assessoria de imprensa tem essa possibilidade de repente modificar um pouquinho a história? Sim, a assessoria de imprensa ela faz gerenciamento de crise, isso é muito comum. Tá. Então, não vou resolver um conflito interno de equipe. O que a assessoria de imprensa faz é resolver o conflito entre o que é divulgado e o que a marca é. Vamos dar um exemplo, uma faculdade, por exemplo, se ela tem algum problema com a questão de educação, ou ela teve uma nota baixa no MEC ou alguma coisa desse tipo, cabe à assessoria de imprensa fazer um comunicado à imprensa, fidelizar a empresa, a faculdade, como uma faculdade que, olha, ela tem outros métodos, tem coisa que a gente não consegue mexer. Uma nota baixa no MEC, eu não posso mexer, mas eu tenho que me comunicar com a imprensa para poder falar o quanto isso, olha, eu estou me posicionando. Muito comum, nós vemos em muitos jornais, no final da matéria, o jornalista ou o repórter, o âncora dizer assim, a assessoria de imprensa não se comunicou com relação a isso, não se pronunciou com relação a isso. Interessante, verdade. Então é muito importante que a empresa sempre fale para a imprensa o que ela precisa. Então eu preciso me comunicar tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos. Então nesse caso, se calar aí não é a melhor resposta. Não é a melhor resposta. Realmente tem que falar. Agora, acontece muito também que a gente costuma ver, às vezes a empresa diz assim, poxa, investi numa assessoria, contratei, não tive o retorno que eu esperava. Existe também uma importância grande de direcionar as ações, ou seja, precisa atingir o público-alvo? Sim, precisa. Toda assessoria de imprensa é necessário que você tenha um planejamento estratégico.
de pelo menos 2 meses, 3 meses, tudo depende do contrato que você fecha. Mas como início, eu fecho um contrato com uma empresa, a primeira coisa que eu preciso saber é qual mensagem essa empresa quer passar, qual o objetivo que ela tem dentro da mídia, o que ela quer com a assessoria de imprensa, porque se na primeira reunião, no primeiro contato, o fundador ou o diretor de marketing, que normalmente é o contato da assessoria de imprensa, de grandes empresas, das menores, normalmente é o fundador, ele já fala para mim, eu quero gerar venda, naquele momento já deve ser posicionado. Posicionem sempre o que vocês precisam realmente da sua assessoria de imprensa, porque às vezes não vai ser o objetivo que você precisa. O que temos dentro de uma assessoria de imprensa para fidelizar, eu preciso de uma marca sabendo o que ela precisa. Então, se eu saio de uma assessoria de imprensa achando que meus resultados não foram bons, quais são esses resultados que não foram bons? Vendas, já falamos sobre isso, então a assessoria não gera venda. Fidelização da marca, eu preciso da minha marca mais vezes na imprensa. Alinhe isso desde o início com a sua assessoria. Então eu quero mais entrar em mídias de negócios, eu quero entrar mais em mídias de comportamento. Sabe uma coisa, sem querer te cortar, já te cortando, Mônica? Às vezes a assessoria de imprensa faz um trabalho super bem feito, te coloca nas mídias, você fica lá super exposta, mas se você não tem condições de atender a demanda, também não é bacana. Também não é bacana. Né? Porque você vai acabar gerando, então, aí um depoimento de pessoas que não foram bem atendidas, né? Então tem que estar realmente alinhadíssimo estrategicamente isso. Muito. Existem marcas que a política da NBPRES, onde eu trabalho, a gente tem uma política muito proativa. Então eu não posso ficar uma semana sem entrar em contato com o cliente e achar que está tudo bem. Tá. Porque aí vem aquela máxima, do nada o cliente cancelou. Não existe do nada o cliente cancelou. A gente precisa se fazer presente. Então, se você não conseguir me dar atenção como empresária, eu tenho que ir até a sua empresa, eu tenho que me dispor, eu tenho que estar lá. Eu sou o advogado da sua marca. Se eu não souber desde o início o que a sua marca faz, eu não posso te atender. Então, eu preciso saber, eu preciso me mostrar, me fazer presente. A sua assessoria de imprensa é ponto fixo, ela precisa se fazer presente o tempo todo. Agora, se uma empresa, por exemplo, ela entra em contato com vocês, e ela fala assim, olha, meu sonho é aparecer em tal programa. Vocês ajudam a direcionar que talvez seria um outro público, outras ações que seriam mais interessantes para aquela marca? Total. A gente precisa lidar com o ego o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, existe o cliente que a gente chama de mídia sonho. Qual é o seu sonho? Eu vou procurar o máximo para alcançá-lo, mas eu preciso mostrar os outros caminhos. Muitas empresas acreditam que a única coisa que existe no mundo é aquela TV maior ou aquele jornal maior, e não é isso. Às vezes você atinge o seu público muito mais hoje em redes sociais. Então eu vou entrar no Facebook de um veículo, um Instagram de um veículo, eu vou gerar muito mais qualidade no retorno para o cliente do que sair naquele grande jornal, naquela grande As mídia. pessoas têm mesmo essa impressão, né? Eu não vou aqui citar a revista, mas o meu pai que saiu, foi capa de uma grande revista em São Paulo de renome, e eu lembro que uma amiga minha, assessora de imprensa, falou para mim, uau, só saiu nessa revista 2 vezes o Fernando Collor de Mello, quando entrou e quando saiu da presidência, né? E aí você acha que então você acertou na loteria. Não é verdade. Não. A gente tem que fazer propaganda a todo momento, porque eu ainda ouço pessoas, nunca ouvi falar sobre você. E o meu portfólio é enorme, né? Então a gente brinca que tem aquele refrigerante super conhecido que não para de fazer propaganda, não dá mesmo, né? Não. Tem que fazer. E a assessoria de imprensa que te encaminha para isso. Olha, agora vamos fazer tal coisa, agora vamos fazer outra coisa. Olha, aqui essa mídia esquece, não deu certo, vamos tentar uma... Vocês dão todo esse suporte? Sim, a diretriz de comunicação dessa parte de imprensa somos nós. A ideia é sempre, nós, por exemplo, na NBPRES, a gente faz um relatório no trimestre e aí eu apresento todos os resultados daquele trimestre e quais são os próximos passos. Apresento para o cliente. Hoje a gente vive uma crise editorial muito grande, onde grandes revistas estão indo só para o online, que já é um grande material, mas o jornalista que cobria apenas economia, ele cobre economia, negócio, política e esporte. Então aquilo fica muito confuso. Então o que a gente direciona ao cliente? Olha, agora o investimento são em blogs, por exemplo. Agora o investimento são em portais
que vão publicar no Facebook. Então a gente sempre direciona e atualiza o cliente. Uma revista fechou, eu tenho que avisar o cliente. Que coisa. É o meu papel. Nós não podemos deixar de atualizar esse cliente, porque um belo dia ele resolve ir embora e aí que eu vou explicar para ele da crise editorial. Não, todos os nossos clientes são explicados da crise editorial, todos os clientes precisam ser. E isso, talvez as pessoas se perguntem, os assessores, mas isso não vai fazer com que a minha empresa não queira mais fazer assessoria de imprensa? Porque aí eu descubro que eu não existo, né? Não tenho mais mídia. Pelo contrário, eu estou mostrando um problema e estou apresentando uma solução. Esse é o nosso trabalho. Falando nesse direcionamento que vocês ajudam, fazem lá para o pessoal realmente anunciar de forma assertiva, Papo Digital, eles trabalham muito com isso lá também. Simone Siqueira. Olá meninas, começando mais um Papo Digital com a minha querida Simone Siqueira. Sempre muito conteúdo para vocês, para fazer seu negócio crescer na internet mesmo, de verdade. Agora, a gente tá falando lá no sofá de assessoria de imprensa, só que a gente sabe que não é baratinho não. Tem algumas ações, Simone, que realmente dá pra pessoa fazer ela sozinha através do marketing digital para gerar autoridade, gerar visibilidade de fato, sem colocar muita grana lá? Dá sim, Manu, dá para fazer bastante coisa interessante, principalmente se você já sabe exatamente a pessoa que você quer atingir. Qual é aquela pessoa que realmente é importante para o seu negócio? E existem várias técnicas. Uma delas é você colocar algo muito importante que você faz, algo interessante do seu trabalho e deixar ele bem visível nas redes sociais. Você pode até patrocinar um post mostrando aquilo que você faz, um evento que você fez, enfim, algo que você veja que vai promover a tua vida profissional. E você roda um post ali na sua fanpage, mais ou menos para que todo mundo veja, né? E de repente aquela pessoa interessante também vai ver. É legal. Agora, além da fanpage que a gente sempre fala aqui, a gente fala muito do Facebook, mas tem outras formas, outras ferramentas de rede também. Por exemplo, o LinkedIn é uma ótima também para assessoria de imprensa, né? Excelente. Porque você faz lá teu perfil. E qual que é a importância de deixar um perfil sempre atualizado, Simone? Então, o perfil campeão, né, gente? Lá no LinkedIn eles falam perfil campeão. É aquele perfil que está sempre atualizado. Porque às vezes, uma determinada oportunidade, a pessoa quer te encontrar e quer saber o que você faz. Se seu perfil não está atualizado, talvez ela ache que você não é bem aquela pessoa que ela quer, para aquele momento que ela precisa. Sendo que, na verdade, você até poderia ser. Se o teu perfil tivesse atualizado, você estaria ali usufruindo daquela oportunidade. Exatamente. Às vezes uma vaga, às vezes alguma coisa que está surgindo, mas aí no celular está dizendo, né? Empregado, por exemplo. Aí não dá para a pessoa também te mandar essa proposta de vaga se não for o critério dessa empresa, tá? Se ela realmente quiser alguém que esteja desempregado, livre, disponível no mercado para começar imediatamente, ela não vai te procurar. Agora a gente está falando de assessoria de imprensa para negócio. A empresa hoje também tem uma espécie de fanpage no LinkedIn. O que é essa página de empresa dentro do LinkedIn? Então, porque o LinkedIn, às vezes, ele é visto de uma forma errada. Ele é visto como uma maneira de você deixar seu currículo lá, um banco de dados de currículo. E não é isso. Ele não é uma só rede isso, né? Não, ele é uma rede social. E é uma rede social com bastante volume e muito engajada, só que num foco totalmente profissional. Você não pode agir no LinkedIn como você age dentro do Facebook. Então, muitas vezes as pessoas não querem ou não se sentem à vontade lá, porque estão a fim de colocar mais conteúdo familiar, mais conteúdo de diversão. E ali é conteúdo profissional. E existe, sim, grupos no LinkedIn e existe também as chamadas fanpages do LinkedIn, né? Sim, que são as páginas corporativas. São os companies. Isso. Agora, tá vendo como que a gente tem que trabalhar direitinho com cada rede? No LinkedIn, gente, não é legal aqueles posts de bom dia, de boa tarde, de boa noite, né? De bom final de semana. Não é isso que o pessoal busca lá, assim como a gente costuma compartilhar no Facebook. Então, se você quer trabalhar com o LinkedIn, é uma ótima ferramenta, mas vai lá, pesquisa, conheça direitinho para poder atuar de forma assertiva. Entra aqui, ó, inscrições lá. Lá mesmo no site tem todas as informações. educaçãodigital.com/papo digital. Até a próxima. Até. Tchau, sim. E para não perdermos o cliente do nada, o que será que a Patrícia trouxe pra gente lá no Papo para Ontem? Vamos ver?
Começando mais um Papo Pra Ontem com a nossa querida Patrícia Andrade, que fez um sucesso semana passada, gente. Recebi muitas mensagens das ótimas dicas que ela trouxe aqui pra gente. E o nosso tema de hoje é assessoria de imprensa. Será que tem estratégia de coach, de planejamento para você conseguir realmente fazer sua marca penetrar na mídia? Tem isso, Paty? Com certeza, Manu. Quando a gente fala da assessoria de imprensa, nós estamos falando de imagem pessoal. Então é disso que nós vamos falar aqui hoje, a construção da sua persona. Tá? O que é uma persona? A persona é como se fosse um personagem. E veja que a gente tem que ter personas adequadas a cada situação. Você em casa tem a persona mãe, a persona mulher, com a sua família você é filha. Quando você vai para o trabalho, você é a chefe ou você é a funcionária. Quando você vai consumir alguma coisa no supermercado, você tem uma persona consumidora. Então é muito ruim quando a gente confunde esses papéis e usa a persona errada numa determinada situação. Ou até é a mesma pessoa sempre, né? A persona é a mesma. Sem dúvida. E muita gente diz isso, né? Fala assim, eu não mudo mesmo, eu sou assim, em qualquer lugar que eu chegar, eu vou ser assim. E não é o adequado, né? A pessoa tem que realmente interagir de acordo com o meio, né? Com o ambiente, né? É muito esquisito uma pessoa que vai trabalhar e se comporta no trabalho como se estivesse na sua casa. Não dá. Não dá. Então, a persona, ela é necessária, você criar a persona adequada à situação. Quando a gente fala de assessoria de imprensa, nós estamos falando da criação da sua persona corporativa, empresarial. Tá? Então, isso é muito importante porque essa persona, sim, terá que ter uma convergência em todos os meios onde a sua mensagem corporativa seja divulgada. Legal. Ou seja, uma linguagem adequada para cada mídia, é isso? Então, mesmo que seja uma linguagem adequada para cada mídia, a persona, ela é a mesma. Ela tem que se manter. Seria a identidade. Isso, exato. É a identidade corporativa. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado porque esta imagem, ela pode ser confrontada com aquilo que você colocou à disposição para assessoria de imprensa com a imagem que você criou em redes sociais. E isso a gente já falou um pouco aqui com a Simone, daqui a pouco tem um quadro dela também. Isso é um problema. É um problemaço. É um problema. Tem que estar muito bem alinhado, né? Tem que estar muito bem alinhado, porque senão causa uma dissonância cognitiva entre aquela persona corporativa que você quer demonstrar, que tem determinados valores, posicionamentos, e a outra persona que também é pública dentro de um certo meio e que você pode estar demonstrando outras coisas. Olha isso, gente, importantíssimo. Muito. É muito importante que a gente crie essa convergência. Por isso, você tem sempre que pensar como é que você quer se colocar como profissional e qual é a sua imagem pessoal também. Eu tomo muito cuidado nesse sentido, porque é importante que as pessoas saibam quais são os seus valores, quais são as causas que você acredita. Essas questões, elas não vão sair num press release. Não mesmo. O press release, ele é corporativo. Exatamente. Só que credibilidade terá esta pessoa se num press release ela dá uma mensagem e na vida pessoal age de outra maneira. Age de outra maneira. É aquele velho faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Sem dúvida. E hoje em dia é impossível se esconder. Não dá para se esconder em tempos de redes sociais. Não dá, gente. Hoje a gente conhece tanta gente. Outro dia eu tava num evento e uma moça, ela me disse assim, você que é a Manu do Facebook? Eu falei, sou. E ela disse assim, que eu vim do Maranhão pra palestra e eu tenho você lá. Eu achei aquilo fantástico. Sem dúvida. Antes não acontecia uma coisa dessas, né? Então a gente tem que prestar muito bem atenção como que são nossas ações quando ninguém tá vendo. Né? Ou todo mundo tá vendo. Exatamente, né? Ninguém tá vendo que a gente acha que ninguém conhece, mas sem dúvida. Estão olhando. Então, faz parte da criação da persona os lugares que você frequenta, os congressos que você vai, as pessoas com quem você se relaciona.
Então, para que a assessoria de imprensa tenha sucesso, ela precisa ter credibilidade. E a credibilidade vem da convergência de ações que você tem sobre a sua imagem. A curadoria de imagem é necessária para criar essa consistência da sua persona e criar credibilidade, que é o elemento fundamental para a persuasão. Viram quanta coisa boa, mas essa mulher sempre traz muita coisa boa. Agora, você quer encontrar ela por aí, na vida real, sem ser só aqui no programa? Ela tem muito curso, muita coisa boa pra você. Onde te acha? É só colocar no Google YBR Coaching, vocês vão me achar no Facebook, na internet, no YouTube. Nós temos um canal novo agora no YouTube com muita novidade. É só procurar a gente que nós estamos por ali. Endereço passando aqui. Entra lá, fica ligado que ela tem coisa boa sempre. Beijo pra vocês, até a próxima, Paty. Voltando aqui, gente, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, Mônica, porque aqui no Agora Que São Elas a gente fala para empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, todo momento é momento de investir em assessoria de imprensa ou não? Existe realmente que se pensar algumas coisas antes para a empresa que está começando? Sim, é importante pensarmos primeiro, porque uma empresa ela não pode abrir, não ter uma ideia ainda do que ela é, fiel do que ela vai ser, quais passos ela vai seguir e contratar uma assessoria de imprensa. Porque aí a gente vai ter aquilo que a Carla falou. Eu saí da assessoria de imprensa porque eu não tive resultado. Eu preciso ter, eu juntando, unindo essas duas coisas, eu preciso ter um bom resultado. Então, para ter um bom resultado, eu preciso saber que caminho que eu quero seguir. Então, é importante, inicialmente, é importante você ter primeiro o que você vai fazer para você criar uma assessoria de imprensa. Não tem um tempo correto. Algumas empresas já são empreendedores que já criaram a terceira, a quarta, a quinta empresa, então eles já têm esse costume. Agora você acabou de inaugurar uma empresa, de abrir uma empresa, saiba o que ela é, defina quais são os objetivos, quais são os caminhos que você quer seguir e aí sim você pode investir numa assessoria de imprensa. E não só isso, investir numa assessoria de marketing, investir em busca orgânica no Google, investir em todas essas coisas importantes que formam um trabalho 360. Então você está me dizendo que a assessoria de imprensa ela não faz tudo isso. Eu preciso, além de ter a assessora de imprensa, eu preciso ter uma assessora de marketing? É importante você ter uma assessoria de comunicação dentro da sua empresa. Tá. A assessoria de comunicação, ela tem relações públicas, ela tem o marketing, ela tem assessoria de imprensa. Algumas empresas já investem no marketing, não precisa ter um assessor de marketing, mas uma agência de marketing contratada para que eu possa ter o meu e-mail marketing ok, com a informação correta, com a notícia correta que eu quero enviar, uma assessoria de imprensa para que eu consiga divulgar a minha marca na imprensa, uma assessoria de relações públicas que vai... Então todas as questões que você precisa de assessoria são importantes. Porque o marketing vai te ajudar a gerar venda, a publicidade vai te ajudar a gerar venda, a assessoria de imprensa vai fidelizar o seu nome. Então é muito importante. Mas o problema é assim, gente, nós estamos falando em Mar Azul, né? No momento que nós estamos vivendo hoje, não tem como uma empresa ter todo esse pool de pessoas contratadas para que possa vender. Ela vai pegar uma pessoa que venda bacana, que fala legal, sai pra rua e venda já. É isso aí. Então, a gente tem que deixar claro aqui que sim, são importantes dentro da empresa, mas será que existe uma forma que nem eu vou te falar de clipagem? Para quem não sabe o que é clipagem, me perdoe se eu estiver errada, mas é ir buscar as informações, todas as informações que saíram sobre a empresa e fazer 10 relatório, né, depois de contratar. Só que isso está incluso ou não está incluso? Porque na assessoria de imprensa, por exemplo, da minha empresa, ela me cobra a parte, tá? E aí a gente conversando ali no backstage, você me disse que talvez não precisasse ser cobrado a parte. O que é ético, o que não é ético, o que é certo e o que é errado? Você pode falar pra gente? Sim, depende sempre muito da política das agências. Tá. Eu não posso generalizar. Entendi. Mas a questão de clipagem, a questão de contato com a imprensa, a questão de relatórios, algumas assessorias, não é que elas não vão cobrar, mas aquilo já está inserido dentro do valor que é pago mensalmente. Tá. Depende do que é feito o trabalho. Porém, empresas de grande porte, que o nome sai na mídia o tempo inteiro, elas são de uma clipadora. Existem empresas que são clipadoras, então elas ficam responsáveis por isso.
Por que algumas assessorias não cobram à parte esse valor? A clipagem vai vir num número menor do que eu teria numa maior. Artistas, jogadores de futebol, eles têm clipadora, porque o nome deles sai o tempo todo na mídia, seja em mídias de fofoca até mídias de negócios. Então eles precisam de uma clipadora. A clipagem é importante para você saber aonde você, empresário, está saindo. É importante você ler cada notícia de onde você sai, analisar cada portal, peça para sua assessoria de imprensa sempre passar qual o tamanho daquele portal, qual o número de visualizações, isso é muito importante. Agora vamos falar de comportamento, porque assim, imagina o trabalho do assessor, a assessoria de imprensa vai lá, faz um grande trabalho, alavanca a marca, a imagem pessoal, faz você participar de todo quanto é programa, os programas dos sonhos lá, né, que o pessoal quer participar. Só que na vida cotidiana, no dia a dia, essa pessoa que vocês estão promovendo tem comportamentos totalmente opostos, contrários. E aí, como é que faz? Reza, né? Reza. Mas não, na verdade, o que a gente faz? Além dessas mídias grandes que é legal a gente falar, existem... O trabalho de assessoria de imprensa, ele pode ir além dessa questão. Eu não posso dar uma aula de comportamento para o cliente, mas eu posso dar o que a gente chama de media training, como ele deve se comportar com a imprensa. Legal. É bem legal isso. Isso normalmente é um trabalho cobrado à parte, porque é um profissional especializado. Bacana. E sempre a gente, na MB Press, por exemplo, nós temos os códigos, como se comportar em almoço para o cliente. O jornalista é Deus, a gente sempre fala, jornalista é Deus, ele tem o horário dele, vamos cumprir a agenda dele, vamos fazer o máximo para não cancelar, porque um dia esse cara pode estar num portal XYZ, mas pode estar naquela grande revista aqui algum dia. Então sempre é importante fazer esse treinamento. E com relação ao comportamento, até notícias sobre o comportamento, às vezes a assessoria de imprensa, quando tem muito cliente que gosta de falar de si, além da empresa. Então nós fazemos matérias sobre hobbies, às vezes aquele cliente que gosta mais de ir em eventos, o próprio Rotary, que tem esse conceito de vários empreendedores e fazem essas festas, esses eventos, gostam de divulgar isso. E algumas coisas, Dia dos Pais, por exemplo, Dia dos Pais, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Empreendedores que são pais e conseguiram dividir a sua vida. Poxa, Dia dos Pais é uma matéria de negócios, né? E isso é muito legal porque dá pra linkar as duas pontas, né? E, gente, falando em comportamento, quem que eu tenho que chamar? Claro, Lúcio Otero, Papuí. Olá, Lúcia, tudo bem? Oi, Kátia. É sempre bom estar aqui. Verdade, o tema hoje está bem interessante. Me conte. Assessoria de imprensa. Eu sou muito sincera para você. É um tema que eu não domino muito. Eu queria entender, o assessor de imprensa, ele vai me entregar o que dentro de um pacote que vamos combinar? Não é barato, né? Verdade. Bom, primeira coisa, ao contratar uma assessoria de imprensa ou um assessor de imprensa, a principal função dele é encontrar os veículos nos quais o seu produto ou serviços possam ser anunciados de forma paga, porque nós temos, né, assuntos pagos ou gratuitos. E ele sabe os canais e onde encontrar. E ele é um facilitador para levar a informação da tua empresa ou negócio para a mídia que vai ter o maior alcance para o teu público, não é? Então não se trata de anunciar em qualquer lugar. Não. Entendo. Existe um nicho e ele precisa ser um especialista para encontrar esse nicho. Então me deixa entender, quer dizer, se eu tô aí pensando em contratar um assessor de imprensa, Bacana. eu tenho que pesquisar para saber qual é o nicho, o métier em que ele atua, para ver se de repente a minha empresa cabe nesse métier? Sim, é muito importante, porque nós encontramos diversos tipos de assessores de imprensa, certo? Os mais comuns são aqueles que trabalham para jornais. Eles têm uma gama, uma diversificação maior, certo? Mas quando eu quero canalizar para uma área técnica, o meu assunto ele é direcionado para um público mais seleto, ou o meu assunto ele é mais científico, eu tenho que procurar os assessores que me levem para os veículos mais corretos, que aceitem melhor o meu produto ou serviço, tá bem? Aí contratei o assessor, aí eu falo pra ele assim, quero fazer um anúncio falando, como no meu caso, de entretenimento. Vai lá e bola e monta. É ele que vai bolar, vai montar, vai fazer texto, pôr foto, essas coisas todas? Não, ele vai contribuir. Ele é o elemento que vai buscar para você. A pessoa que vai fazer a arte da capa, ou do desenho, ou da imagem. A pessoa que vai fazer a edição do texto.
não é? Então ele é um facilitador, ele vai juntar essas peças, não é? Para formar aquilo que você quer que seja divulgado. Entendi. Tá? Mas a principal função dele é buscar as mídias corretas e, por meio da influência que ele tem, pela credibilidade que ele tem, Tá. pelo segmento que ele atua, ele Tá. divulgar o teu produto ou serviço. Você acha que qualquer momento da empresa ela pode sair por aí contratando uma assessoria de imprensa e divulgando? Porque eu ouço muito que a imprensa alavanca, mas também derruba. Num dado momento, se você não tiver para entregar, você pode ficar com uma reputação ruim no mercado? Sim. Imagine, por exemplo, Kátia, que você contrata um assessor de imprensa, ele faz uma veiculação em massa Tá. nas melhores mídias do teu produto e do teu serviço. Tá. Isso gera uma demanda e a tua empresa não consegue atender. Não. Aí você perde a credibilidade, não é? E ao invés de ser positivo, aquela mídia, aquela exposição foi negativa para você. Então, tudo isso tem que ser muito pautado. À medida em que eu cresço, eu tenho condições de atender mais, eu vou veicular e ampliar essa veiculação. Tá. Eu posso começar com uma veiculação dentro da minha comunidade, dentro do meu nicho de atuação? Tá. Posso. E depois eu cresço, eu tenho condições de atender mais? Sim, então eu vou para outras esferas. Então, o ideal é você fazer isso paulatinamente. Não arrisque uma exposição muito rápida e imediata, porque ao invés de ser favorável, pode queimar você e o seu negócio. Ou seja, você vai estar contratando um serviço caro, mas ele não vai te salvar de nenhuma situação emergencial. Não. Você precisa estar muito bem alinhada com ele para entender quantas mídias vão ser disparadas, aonde, o quanto você pode atender quando aquele cliente te procurar, Exato. né? Para que o tiro não saia pela culatra. Então tem que ter um estudo, né? Tem que estudar sim, Kátia, e escolher bons profissionais. Não se trata de escolher o menor preço, mas sim aquele profissional que vai poder te ajudar a levar o teu produto ou serviço para o público que você quer, usando as melhores mídias que alcancem o maior número de público. Então, isso sim vale a pena. Sempre fazendo com muito cuidado. O meu endereço, posso falar, Kátia? Deve, por favor. É lucia.treinamentocorporativo@gmail.com. Pode escrever, eu respondo a todas as perguntas. E você me encontra no Face também, Lúcia Otero. É só me procurar e eu vou te ajudar da melhor forma que eu puder. Puxa, muito legal, Lu. Sempre agregando, né? Semana que vem tem mais. E aqui, ó, conosco. Valeu. Obrigada, Kátia. Puxa vida, né? Ouvimos tanto sobre comportamento. Às vezes eu tô assistindo um programa de TV e eu vejo lá que aquela pauta tinha tudo a ver comigo e eu falo, poxa, por que não sou eu falando lá naquele programa e aquela pessoa? Vocês têm esse poder de repente mandar a pauta para um programa importante de TV e para levar o seu contratado lá para dar entrevista? Sim, o que acontece, a diferença, por exemplo, a publicidade, você entra com aquela marca porque você paga um espaço. Tá. A assessoria de imprensa, ela é o que a gente chama de na unha. Então você envia uma pauta e aquela pauta precisa ser aprovada. Eu mando uma pauta, por exemplo, eu vou falar com um parque de diversões. Tá. O parque de diversões, eu não posso levar o parque de diversões até a imprensa falando, olha, é um parque muito legal, pautem. Não, eu preciso ir atrás de dados de investimento que o mercado está fazendo em parques de diversões. Eu posso usar as férias, a época das férias, para fazer uma divulgação. Então é importante que eu tenha sempre esses ganchos, esses links, para poder fazer uma matéria. Tem então que construir já um enredo todo Isso. e mandar pronto para ele. Exatamente. Voltando naquela questão que eu falei da crise editorial, quanto mais pronto você mandar, melhor. Então como que a gente constrói uma pauta? A gente tem essa filosofia lá dentro da empresa. Eu tenho dados, eu tenho as fontes, e normalmente eu não ponho só uma fonte. Eu vou pôr um parque, eu vou pôr uma associação que fale sobre isso, eu vou pôr mais um outro parque que seja menor e esteja querendo chegar até lá. Tá. Então eu sempre vou construir um assunto. Nós, assessores de imprensa, a gente assiste jornal já pensando, aquela matéria foi assessora, aquela matéria não foi, a gente já fica com esse olhar bem clínico. Legal, ou seja, vocês indicam as pautas, não é isso? Isso. Então nada mais justo agora da gente chamar o nosso quadro Agora Indica, porque tudo que a gente indica aqui, a gente indica porque acredita. O Agora Indica de hoje
tem uma dica fantástica e eu posso dizer porque eu assisti. Minha sócia Manu Marise, que todo mundo conhece, quando recebeu o CNPJ da empresa dela, gente, ela chorava. Sabe por quê? Porque é mesmo sensação de sonho realizado. Então você que tá aí, que não tem um CNPJ, que quer ter essa sensação de transformar em mensurável, né, em tocar naquilo que talvez seja o primeiro passo para o futuro da sua vida, Point Assessoria Contábil. Eles têm todas as ferramentas para que torne a sua empresa existente no mercado. Isso vai te abrir portas para você fechar melhores negócios, para você atender melhor os clientes, para você estar de bem com a vida com relação ao governo. Faz toda a diferença na sua vida. Quando a gente indica, a gente pensa de verdade aqui no que pode melhorar a tua empresa e a tua carreira empresária no mercado de hoje. Point Assessoria Contábil. Todos os contatos estão aqui embaixo. Não esqueça, não tenha medo. Vai lá, liga, contrate-os e você vai ver que ser formal vai te dar uma outra dimensão empresária. O quadro Elas por Elas, que é o quadro que eu amo, hoje tem um recado muito importante. Vamos lá saber mais? Mídias, televisiva, escrita, não importa. Claro que todo mundo sabe que aqui a Mega Blaster dessa sociedade é a Manu, que tem toda a parte de negociação. Eu sei que eu não sirvo pra nada disso. Agora, tem uma coisa que realmente nos une. A gente entrega de verdade aquilo que a gente vende pra vocês. Aqui tem 2 exemplos que eu trouxe. Primeiro, a Dani Vicentino, que trabalha com esse tipo de produto, e ela sabe, ela conta pra gente como alavancou depois que ela trabalhou conosco, tá? A gente não fez nada por permuta não, aqui foi tudo pago, tá? A Rita Rocha também, que trabalha com brindes, teve uma alavancagem depois que conversou conosco, que esteve nas nossas mídias. Então, gente, a gente vem aqui para provar que sim, é possível, e mais que isso, por um preço completamente acessível, não é isso, Manu? É isso mesmo, Cá. Por um preço muito acessível, rádio, TV e revista. Sim, você pode ser um anunciante aqui no Agora Que São Elas. Hoje todo mundo sabe, a gente recebe várias propostas de anúncio. Uma revista de bairro tem o mesmo valor que você teria para estar aqui, ó, num programa de TV. Isso mesmo, com alcance de 3 milhões de pessoas. Então, se você quer saber todas as informações, como fazer parte, como fazer o seu anúncio, o seu comercial, ou estar no Agora Indica, ou participar do nosso sofá, ter um quadro seu, fala com a gente, fala comigo que sou do comercial, né? É isso aí, é muito claro isso, gente. Comigo não adianta. Bom, fala comigo, ou com a Kátia, ou com a Mara, que é a nossa gerente de negócios. Lá no Facebook você encontra, muito acessível, todos os nossos contatos. E tá passando aqui embaixo também. Agora, um outro projeto que encheu nossos olhos, porque é muito mais do que negócio, é eternizar, né, a sua marca, o seu legado, é o Quais de Mim Você Procura. O que é o Quais de Mim, tá? O Quais de Mim é um projeto maravilhoso, fala de 50 mulheres que tiveram coragem, sim, de contar suas histórias, de como tudo começou dentro do empreendedorismo, claro que é disso que a gente fala aqui, e mais, é a oportunidade de, porque se você for na livraria hoje procurar um livro que conte histórias de mulheres, você não vai encontrar. Mas será, Kátia, que eu devo participar de um projeto desse? Será que a minha história é interessante? Você sempre vai inspirar alguém. A sua história é sempre parecida com a de alguém. Ela vai se identificar e vai falar, uau, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso vai impactar a vida de outras pessoas e pode ter certeza, a roda da abundância gira. Se impactar a vida de alguém para o bem, vai impactar a sua vida também para o melhor. Com certeza, tem retorno de capital investido, tá? Então, todo o dinheiro que você colocou para participar com a gente desse projeto retorna para você na primeira edição. E na segunda edição é para ganhar din-din mesmo, de verdade. Agora, você quer estar aqui com a gente, TV, rádio, revista, você pode, entra lá em contato, anúncios direcionados, gente, 3 milhões de alcance para um público empreendedor de verdade que consome todos os dias. E fora que fazer rádio, gente, é apaixonante. Quem vai, sabe. Então, vem participar conosco. Vamos? Agora, Mônica, eu tenho uma dúvida, assim. Às vezes uma empresa está começando, mas ela já está aí sabendo muito bem, definido o que ela vai fazer, ela sabe as diretrizes que quer seguir e tudo mais, só que ela não tem grana.
porque é um investimento alto, assessoria, né? Sim. Até pelos resultados que se propõe. Então, realmente, costuma ser um pouquinho alto. Quem está começando, sabe o que quer, sabe onde quer sair, enfim, o que você dá de dica que essa empresária, esse empresário possa começar a fazer sozinho, sem uma assessoria? Olha, uma divulgação bem legal é investir em algumas feiras e eventos. É legal você sempre participar de feiras e eventos que tenham um valor mais acessível. Você pode negociar um pouco mais para você ter um stand menor, que tenha menos coisas, mas começar a se autopromover nesse sentido. E reunir alguns materiais que você sai de forma reativa, que a imprensa vai vir atrás, jornais locais da região que você mora, fazer essa divulgação, porque os jornais locais eles vão pegar naturalmente aquele material. Mas é importante frisar que, por mais que uma assessoria de imprensa seja um investimento alto, ele é um investimento que te dá retorno. Então busque assessorias talvez menores de acordo com o seu porte de empresa. E aí você vai galgando. Muitas empresas grandes, nós temos no nosso portfólio muita empresa grande que prefere estar numa assessoria pequena, porque às vezes numa grande assessoria, eles falam, eu sou mais um. É um número só, né? Eu sou mais um grande, e quando ele é um grande numa média ou numa pequena assessoria de imprensa, ele tem uma atenção muito maior. Então, é sempre importante você balizar o que pode ser um investimento e quais vão ser os seus resultados com relação a isso. Perfeito. E agora, pra gente finalizar, foi tão legal, né, gente? O que você acha que você pode deixar, Mônica, para as pessoas que estão nos assistindo agora, como um recado, uma dica, uma sugestão? Olha, é importante você, empresária, buscar sempre outras empresárias que já investiram em assessoria de imprensa. Busque as outras assessorias, busque essas outras empresas, o que elas podem fazer, quais foram esses resultados, e foque sempre no seu melhor nome, no seu nome como uma identidade. Não foque nas vendas para assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa ela precisa fazer o seu nome se tornar referência no mercado. E uma outra dica muito legal é nós falarmos que busque uma assessoria de imprensa que tenha o seu perfil. Às vezes é uma empresa focada em beleza, em saúde, só que está numa assessoria de imprensa focada em tecnologia. Entendi. Então busque uma assessoria de imprensa, existem N tipos de assessoria de imprensa e com um foco. Busque assessoria que tem mais a ver com você, assim você vai ter melhores resultados. Pessoal, viemos até Campinas para cobrir o evento do Rotary Club. Vamos ver como ficou? Você é do Rotary. Explica o que é o Rotary pra gente. O Rotary é uma organização não governamental beneficente que tem como o principal pilar ajudar a comunidade e fazer amigos, realmente. Você constrói uma família de amigos pra você e você ajuda a comunidade ao seu redor, isso é realmente muito gratificante pra gente. E você é presidente. Quais são suas funções como presidente do Interact? Eu fui eleito como presidente, na verdade, do meu clube, só para ajudar a dar uma direção para todos os associados e para a gente poder trabalhar melhor, ter uma organização interna melhor, realmente. Mas eu não sou melhor que ninguém, eu só sou um organizador para ajudar a dar uma direção para o clube. Entendi. E como foi sua eleição? Na verdade, eu me candidatei e todos os sócios do meu clube me escolheram como presidente porque eles acharam que eu era o melhor representante para eles. Ok, obrigado.
Estou aqui com o Guilherme, presidente do Rotaract. Guilherme, como presidente, qual a sua função? Basicamente é continuar com a estruturação do clube, trabalhar a partir dos cargos que existem dentro do nosso regimento, né? Então, presidência, secretaria, tesouraria e outras comissões que fazem parte da nossa organização, basicamente de serviços internos, trabalho à comunidade, imagem pública, desenvolvimento de projetos, continuar dando andamento às nossas atividades para que assim a gente consiga cada vez e de uma forma melhor atuar na comunidade. Entendi. E vocês fazem projetos voluntários. Quais projetos já foram realizados? Bom, recentemente a gente fez um arraial, uma festa agostina, no caso, voltada para uma instituição muito bacana, o Instituto Anelo, que trabalha com música, ensina através da cultura, muitos jovens, enfim, para que dê continuidade às suas atividades. Então esse foi um projeto bem bacana que a gente desenvolveu e foi um sucesso bacana. E a partir dessa proposta, foi muito, muito bom para a gente, já que a gente busca o nosso próprio desenvolvimento, desenvolver habilidades de liderança, habilidades de trabalho em equipe, e foi realmente um êxito. E quais são os planos para este ano? Continuar cada vez mais expandindo o nosso trabalho, fazendo parcerias e assim angariar mais sócios, trazer cada vez mais líderes que queiram colocar o seu trabalho, a sua energia para a comunidade e melhorar o mundo onde a gente vive. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Estou aqui com a Interact Núria. Núria, o que você faz no Interact? A gente participa de vários trabalhos voluntários. A gente tem um grupo de intercâmbio. Vários interactianos são mandados ao redor do mundo. E o nosso objetivo é promover a liderança entre os jovens. Quais trabalhos voluntários você pretende fazer? Esse ano a gente está pretendendo fazer várias visitas ao lar dos velhinhos, projetos de Dia das Crianças e um grande projeto no Natal. E quais vocês já fizeram? Arrecadação para creche, que o Rotary Club tem aqui em Campinas, arrecadação de brinquedos e vários projetos em prol na comunidade. Entendi, obrigado. Estou aqui com o Felipe. Felipe, você que é um membro novo do Rotaract, há quanto tempo você entrou? Fazem só 2 semanas. Só 2 semanas. E o que te levou a entrar no Rotaract? Eu já era do Interact há mais ou menos uns 3 anos e não tem como largar essa família, então a gente segue o caminho, continua. Primeiro o Interact, depois o Rotaract, se tudo der certo, depois o Rotary. Você tem interesse em realizar algum projeto específico no voluntário? Eu gosto muito, os projetos de doações são muito bacanas, mas eu gosto muito dos projetos onde você consegue simplesmente tirar um sorriso de uma pessoa, alguma coisa do tipo. Então eu gosto muito de sair nas praças por aí, distribuir algum cartão, alguma coisa, abraços e etc. Eu acho que o sorriso é muito poderoso, então eu sempre gosto mais dessa parte, de fazer a pessoa se sentir bem. Muito obrigado, viu, Felipe? Galera, viu como foi legal? Até eu fiquei com vontade de me associar. Até semana que vem. Meninas, é com vocês. Galera, agora eu tô indo pra casa, porque hoje eu tô cansado e vou mamar. Só quero dar um recadinho antes de terminar aqui. Em breve, novo quadro aqui no programa, Elas Contra Elas. O que é esse quadro? Esse quadro é o seguinte, eu e a Kátia, a gente tem sempre todo mundo aí em casa, né? Tem alguma coisinha que a gente quer muito fazer e desiste no meio do caminho? Sim. Vai perdendo a coragem, a vontade, é isso que acontece com a gente aqui também. Então eu deixei de fazer inglês várias vezes, nunca finalizei, nunca terminei. E a Kátia disse assim, eu queria tanto fazer uma dieta, emagrecer, mas paro no meio do caminho quando eu vejo lá aquelas gostosuras. E aí o que a gente fez? A gente criou um combate entre nós duas aqui. Eu vou começar a fazer o inglês, a Kátia vai fazer um processo de emagrecimento. E nós vamos ver durante um período quem tem mais evolução. Vamos saber quem vai ganhar essa parada aí? Então, nada mais justo. Deixe seus contatos, Mônica, porque eu tenho certeza que o pessoal lá em casa tá doidinho para te contatar.
Pode ligar no 11 3254 6464 ou enviar um e-mail para Mônica Permagnani, tá embaixo da tela, @nbpress.com. E hoje, gente, nossa Top Cozinha tá diferente. Sabe o que é triste? Eu não vou conseguir provar. Mas ela me disse que vai mandar pelo correio. Eu conto pra vocês se tá gostoso, se não tá. Não é isso, Manu? É isso mesmo. Inclusive, gente, já faz parte do nosso combate, né, Ká? Já é estratégico. Ela tá ganhando vantagem. Ela tá ganhando vantagem, por quê? Porque agora não vai mais provar receita. É isso mesmo. Bora lá, gente. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Lia. E eu, Helena. E hoje a gente vai fazer um biscoito amanteigado. Muito fácil de fazer, da Rita Lobo. Do livro Panelina. Eu vou apresentar agora os ingredientes para vocês. Vamos lá? Então, gente, para vocês fazerem o biscoito, vocês vão precisar de 1 xícara de manteiga, 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 1 xícara de açúcar. Então agora, meninas, é muito fácil. É só juntar todos os ingredientes num recipiente. Então, eu vou pôr a farinha de trigo. Olha, a gente já misturou bastante e ficou essa massa homogênea. Você vai enfiar o dedo, você vai ver que ele não vai sair com um monte de coisinha. Que a massa já vai estar bem consistente. Então vai ser muito bom, viu? Então agora o próximo passo é esticar a sua massa para montar seu biscoito, do jeito que você quer. Você pode abrir com a sua própria mão, porque com o rolinho vai ficar escorregando. O próximo passo é cortar as suas massas. Você pode cortar com um copo, com uma faca, com o que você quiser. A gente tem aqui várias coisas de florzinhas. Depois que você moldou seus biscoitos, fez o molde, você põe eles na assadeira. Esse é um tapete de silicone que é feito para assar. Se você não tiver em casa, é só untar normal. E agora que os biscoitos já estão na assadeira, você leva para o forno. Nosso forno já está pré-aquecido. O biscoito vai ficar pronto em cerca de 10 minutos. Meninas, o biscoito ficou pronto. É, e para vocês que gostam do cafezinho, esse biscoito sai como um ótimo acompanhamento. Kátia e Manu, a gente vai andar pelo correio para vocês, tá?